Vamos continuar aqui com as nossas questões, né? Vamos lá então, questão 5, dando continuidade. Olha só que bacana. Então nós vimos aí, né, que quando se trata de um paradoxo, prestar atenção, já vi questão top, já vi questões boas para delegado da Civil de São Paulo, achei ótimo. A questão está aqui na nossa listinha, eu quero mostrar para você, tá? A questão também desse ano 2015, uma provinha lá da Fundação Universo. Então, Osmar, já estou percebendo que esse assunto não é somente como era antigamente do CESP. As outras bancas estão trabalhando com esses conceitos fundamentais, então eu tenho que acompanhar. Item 5, fala o seguinte. Na lista de frases a seguir, há exatamente duas proposições. Olha só que bacana, ó. Esta frase é falsa. Então a gente percebe, ó, esta frase é falsa. Esta está falando dela mesma. Novamente, esta frase é falsa. Perfeito? Então nós temos, Josimar, que a interpretação do conteúdo, nesse caso, né? Nesse caso aí, esta frase é falsa, então nós podemos interpretar, perfeito? Esta frase é falsa. Que frase? Ela mesma. Então, se esta frase é falsa, se isso for verdadeiro, como está falando dela mesma, ela disse que é falsa, ela vai ser o que agora? Falsa. Mas esta frase é falsa, o falso do falso volta para uma verdade. E assim, Josmar, nós não podemos dar um único valor. Então, é uma sentença aberta. Frase 2. O Tribunal de Contas do Estado do Acre tem como função fiscalizar o orçamento do Estado do Acre. E pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Se é uma sentença fechada, melhor ainda, é uma proposição. Quantos são os conselheiros do Tribunal, né, de Contas do Acre? É uma pergunta, Josmar. E se é uma pergunta, é uma sentença aberta. Então, nesse caso, nós temos apenas uma proposição. Beleza? Temos apenas uma proposição. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Acre tem como função fiscalizar o orçamento do Estado do Acre. É uma proposição. Então, se nós temos uma proposição aí, o item fala o quê? Que há exatamente duas proposições. O item também está errado. Beleza? Então, ó, item 5 errado e o 4 que nós vimos antes também é errado. Continuando. Item 6. É correto concluir que as três frases seguintes são proposições. Batendo o olho rapidamente, eu já percebo o seguinte, ó, que a segunda frase é um o quê? É uma pergunta. Então, se a segunda frase já é uma pergunta, então, ele fala que as três frases são proposições. Não, Josmar, o item já está errado, porque a segunda frase já é uma sentença aberta. Beleza? A segunda frase já é uma sentença aberta. Então, se a segunda frase já é uma sentença aberta, então a segunda frase ela já é uma sentença aberta. Então, as três frases seguintes são proposições? Claro que não. E o item também está errado. Vamos lá. Legal essa agora, hein? Boa de perceber esse detalhe que vem agora, o item 7, porque eu tenho percebido bastante isso acontecendo em algumas questões e os alunos têm confundido. Vai falar bem assim, ó. A frase: Pedro e Paulo são analistas do Sebrae. É uma proposição simples. Proposição simples, né? É aquela que expressa apenas um pensamento. Então, quando eu falo para você, Pedro e Paulo são analistas do Sebrae, olha só. O sujeito é composto. Eles são analistas do Sebrae. Então a proposição é simples, Josmar? A proposição é simples. Tá ok? Prestar atenção que quem é composto aqui, ó, o sujeito é composto. O sujeito é composto, mas o pensamento, né? O pensamento, a proposição, o pensamento é simples. Então o item está certíssimo. Tá ok? Então,
Pedro e Paulo são analistas do Sebrae. Temos aí uma proposição simples, sim. Perfeito. Item 8. Toda proposição lógica pode assumir, no mínimo, dois valores lógicos. No mínimo, dois valores lógicos, né? Bem, tá certo ou tá errado isso aí? Pode assumir no mínimo. Osmar, se ele falar para mim pode assumir no mínimo dois valores lógicos, tá errado. Ah, então vai ser no máximo? Também tá errado. Porque se eu falo no mínimo dois valores, pode ter 2, 3, 4, 5, 6, no mínimo 2. Então pode ter 2 ou mais. Mas se eu falar no máximo, Josmar, no máximo 2, no máximo 2 podem ter 2 valores. E uma proposição lógica não pode ter 2 valores. Toda proposição lógica para assumir o quê? Um único valor lógico, verdadeiro ou falso. Esse é o conceito correto. Toda proposição lógica pode assumir um único valor lógico, verdadeiro ou falso. Beleza? Então o item está errado, porque ele colocou no mínimo. Se colocasse no máximo, também estaria errado. O certo é, toda proposição lógica pode assumir um único valor lógico, verdadeiro ou falso. Item 9. A proposição ninguém ensina a ninguém é um exemplo de sentença aberta. Olha só, gente. Leia só o que eu vou sublinhar. A proposição é um exemplo de sentença aberta. Uai, Josmar, proposição é sentença fechada, cara. Não é isso? Como é que eu falo que proposição é uma sentença aberta? Nada a ver. Proposição tem que ser sentença fechada. Então, uma proposição é uma sentença fechada. Então, proposição, sentença fechada. O item já está errado. Mas eu queria ler um pouquinho com você. Josimar, eu queria tanto analisar o que está entre aspas. Vamos analisar então. Ninguém ensina a ninguém. Ninguém ensina a ninguém. Já analisando essa outra situação. Ninguém ensina a ninguém. Esquece o item e a pergunta mudou agora. Ninguém ensina a ninguém para você. É uma sentença aberta ou é uma proposição, sentença fechada? Ninguém ensina a ninguém. É uma sentença aberta ou uma proposição, sentença fechada? Ninguém ensina a ninguém. Aí eu quero chamar a atenção o seguinte. Olha o que está escrito aqui. Ninguém. O ninguém, ele dá a ideia de que, Josmar? De nenhum. O nenhum é aquele não existe, lembra? O nenhum é o que? É um quantificador. E qual é a função dos quantificadores que está no seu caderno, a sua observação? Os quantificadores são responsáveis em transformar sentenças abertas em sentenças fechadas, em proposições. Então, Josmar, ninguém ensina a ninguém vai ser uma proposição. Se o item só fosse o que está de amarelo no marca-texto aí, ninguém ensina a ninguém é uma proposição, você marcaria certo. O que está errado nesse item é porque ele colocou o conceito lá, ó, a proposição. Aí ele acertou, é proposição mesmo. Mas falou que é o exemplo de uma sentença aberta. Aí não é aberta, é fechada. Beleza? Quando ele colocou a proposição, até aí está certo. Ninguém ensina a ninguém, porque é proposição. Porque nós temos um quantificador lógico.
Ah, que maravilha, Josmar. Então, se tem um quantificador lógico, é uma proposição. Belezinha? Ótimo, ótimo, ótimo. O item está errado, mas porém, a ideia é essa, é você explorar o item perfeitamente. Item 10. A proposição. João viajou para Paris e Roberto viajou para Roma. Então nós temos aqui, já percebi que nós temos dois pensamentos, né? Então vamos lá, ó. João viajou para Paris e Roberto viajou para Roma. É um exemplo de proposição formada por duas proposições simples. Beleza, beleza, beleza. Realmente eu tenho aqui uma proposição simples. João viajou para Paris e Roberto viajou para Roma. Beleza. É um exemplo de proposição formada por duas proposições simples relacionadas por um conectivo de conjunção. Nós iremos ver mais na frente um pouquinho, tá? Sem nenhum problema, que esse e, ele realmente, ele é uma conjunção, tá bom? O item está certíssimo. Vou te mostrar quem são os operadores depois. A minha parte toda de como essas proposições se relacionam, como elas são formadas, porque nós já vamos entender o que é uma proposição, como nós estamos entendendo. Depois nós vamos aprender como é que elas se relacionam. É passo a passo. Vamos lá. Então, olha só. O item está certo, Josmar? O item está certo. Por quê? Porque são duas proposições simples mesmo, perfeitamente, né? Unidas pelo e, que você vai perceber que o e mais na frente é uma conjunção. Perfeito. Item 11. Fala assim. Considere a seguinte lista de sentenças. Qual é o nome pelo qual é conhecido o Ministério das Relações Exteriores? É uma pergunta. Isso é pergunta, Josmar. Sentença aberta. 2. O Palácio Itamaraty, em Brasília, é uma bela construção do século XIX. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então é uma proposição. As quantidades de embaixadas e consulados gerais que o Itamaraty possui são respectivamente X e Y. X e Y. Não sei quem são essas incógnitas. Então, sentença aberta. O Barão do Rio Branco foi um diplomata notável. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, né? Proposição. Nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças acima, apenas uma delas não é proposição. Não, 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 não. Nós temos a primeira, que é uma frase interrogativa, e temos aquela que tem X e Y, que eu não consigo valorar também. Nós temos duas que não são proposições. Logo, o item 11, ele está errado também. 12. Considere a seguinte lista de frases. Rio Branco é a capital do estado de Rondônia. Sim, proposição. Verdadeiro, falso, né? Então, ó, proposição. Qual é o horário do filme, Josimar? Opa, pergunta. Sentença aberta. O Brasil é pentacampeão de futebol, né? Sim, proposição. Podemos valorar. Que belas flores. Opa, sentença exclamativa, né? Sentença exclamativa, Josimar. Sentença aberta. Marlene não é atriz e Djanira não é pintora. Então, também nós temos aqui uma proposição. Nessa lista, então, nós temos o número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Nessa lista, o 1 é proposição, proposição simples. O 3 é proposição, proposição simples. E o 5 também é proposição, proposição composta. Nessa lista, exatamente 4 proposições. Não, nós temos 3 números, né, que são proposições e não 4. Então, o item está errado. Ótimo. Texto para os itens 13 a 15. Filho meu, ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. A resposta branda acalma o coração irado. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Tendo como referência as 4 frases acima, julgo os itens
seguintes. Beleza. Item 13. Fala o seguinte. A primeira frase é composta por duas proposições lógicas simples, unidas pelo conectivo de conjunção. A primeira frase, né, nós temos o seguinte: filho meu, ouve as minhas palavras. Filho meu, ouve minhas palavras. E atenta para o meu conselho. Ele falou que são duas proposições, Josimar, mas aqui ninguém é bobo. Filho meu, nós temos aqui o quê? Um vocativo, né? Um vocativo seguido de quê? De uma ordem. Ouve minhas palavras. E atenta para o meu conselho. E atenta para o meu conselho. Ou seja, nós temos um e, mas nós não temos duas proposições. Nós temos, na verdade, duas sentenças abertas. Não é isso? Nós temos uma sentença aberta aqui e outra aberta, porque são frases o quê? Imperativas. Não é isso? São frases imperativas. E frases imperativas não são proposições, logo o item está totalmente errado. Item 13 errado. Item 14. A segunda frase é uma proposição lógica simples. A segunda frase é a proposição lógica simples. Proposição simples, vamos ver. A segunda frase é uma proposição lógica simples. O que fala a segunda frase? A resposta branda acalma o coração irado. Sim, nós temos um pensamento. A resposta branda acalma o coração irado. Perfeito. Realmente é uma proposição simples, sim. Estamos lá e marcamos certo. Item 15. A terceira frase é uma proposição lógica composta, né? Lógica composta. Quem é a terceira frase? Falou que é composta. O orgulho e a vaidade eles são as portas de entrada da ruína do homem. O orgulho e a vaidade. Ah, Josimar, o sujeito que é composto, mas o pensamento ele é simples, correto? Então temos aí uma proposição simples e não uma proposição composta. Então o item 15, ele está errado. Não é composta. Simples. 16. A quarta frase é uma proposição lógica que aparece em dois conectivos lógicos. Isso aí vai ver depois, tá, gente? Porque ele está dizendo o seguinte, que se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Se então, você vai perceber depois, nosso próximo assunto, tá bom? Que o se então é um operador, né? É um conectivo condicional, tá? E da ideia só de um operador. É tanto que você vai perceber mais na frente que pode aparecer só o se eu quiser. Ou só o então, beleza? Então nós temos aqui apenas um operador lógico e não dois. Isso daqui a pouquinho. Então o item, falou que são dois? Não, é apenas um. Então o item está errado. Perfeito. Questão 17. Na lista de afirmações abaixo, há exatamente 3 proposições. Mariana mora em Piúma. Verdadeiro ou falso? Proposição. Em Vila Velha, visite o convento da Penha, provindo do Espírito Santo. Então, Josmar, aqui, né? É o quê? Visite. Tem um vocativo, tem uma ordem imperativa, sentença aberta. A expressão algébrica x mais y. Não sei quem é x, não sei quem é y, então, Josimar, sentença aberta. Se Joana é economista, então ela não entende políticas públicas. É até uma proposição composta, sim, então, né? Acabei de falar para vocês. Então, é uma proposição, sim, perfeito. A SEGER oferece 220 vagas em concurso público. Sim, pode ser verdadeiro, pode ser falso. Proposição.
Ele falou que nós temos exatamente 3 proposições. Temos uma, temos 2 e temos 3. Então, nesse caso, o item está certíssimo. 18. Quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Opa, é uma frase interrogativa. Nos últimos 10 anos, não pode ser considerada uma proposição. Perfeito, não pode mesmo. Porque aqui se trata de uma sentença aberta, né? E se é uma sentença aberta, não é proposição. Então, item perfeito. Foi até do Banco do Brasil essa questão aí. TJzinho para nós, STJ. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. 12 é menor do que 6. Sim, falso, né? Então, posso valorar? Posso. Então, proposição. Para qual time você torce? Ah, Josimar, é uma pergunta. Isso é uma pergunta, sentença aberta. X mais 3 maior que 10, do jeito que está aqui. Tem algum quantificador? Tem um todo? Tem um algum? Tem um nenhum? Não tem, Josimar. Não sei quem é X, não sei a qual conjunto esse elemento pertence. Então, ó, sentença aberta. Beleza? A letra D. Existe vida após a morte. Ah, mas nunca ninguém voltou para me falar. Eu sei, mas aqui a gente não está importando com conteúdo. Não tem nem aspas aí. Olha só que bacana. Existe vida após a morte, né? Existe vida após a morte. Esse existe, meu Deus do céu, é quem? É o algum. Esse existe é um quantificador. Existe, não é isso? E o que eu falei para vocês, se nós temos a presença de um quantificador, todo, algum e nenhum, todo, algum e nenhum, automaticamente já é proposição. Beleza? Perfeito? Então nós temos proposição sim aqui. Então, A e D são proposições? São. Certíssimo item. Beleza. Questãozinha boa demais agora. Né, para delegado da Civil, né, lá de São Paulo. Questão excelente, feita pela VUNESP. Fala o seguinte. Em um reino distante, olha que questão legal. Em um reino distante, um homem cometeu um crime e foi condenado à forca. Para que a sentença fosse executada, o rei mandou que construíssem 2 forcas e determinou que fossem denominadas forca da verdade, e forca da mentira. Além disso, ordenou que na hora da execução, naquele momento, o prisioneiro deveria proferir uma sentença assertiva qualquer. Se a sentença fosse verdadeira, ele deveria ser enforcado na forca da verdade. Fale uma coisa, prisioneiro. Falou ele. É verdade que você falou. Vamos morrer na forca da verdade. Se, por outro lado, a sentença fosse falsa, ele deveria ser enforcado na forca da mentira. Assim, no momento da execução, foi solicitado que o prisioneiro proferisse a sua asserção. Beleza. Ao fazer isso, o carrasco ficou completamente sem saber o que fazer. E a execução foi o quê? Cancelada. Rapaz, o que esse cara disse, hein? O que foi que esse prisioneiro disse? Assinale qual das alternativas representa a asserção que o prisioneiro teria proferido. Então, nós temos aqui 5 opções, gente. A, B, C e D. E E, ou seja, o que foi que ele disse para que esse carrasco ficasse totalmente confuso, desnorteado e não saber o que fazer. Ficou completamente sem saber o que fazer e a execução foi cancelada. Se ele falar a verdade, vai para a forca da verdade. Ele morre na forca da verdade. Se ele falar mentira, ele morre na forca da mentira. Então, o que foi que esse prisioneiro disse, Josimar? O que foi que esse prisioneiro disse para que ele não fosse nem para a forca da verdade e nem para a forca da mentira? O que você pode
interpretar essa questão? Ele disse algo, Josimar, que não é nem verdadeiro e nem falso. Em outras palavras, nós já até sabemos o que é. Ele disse uma sentença aberta. Beleza? A verdade é essa. Ele disse algo que não tinha valoração, não tinha interpretação lógica. Porque se ele falasse a verdade, ele morreria na forca da verdade. Porém, se ele falasse a mentira, morreria na forca da mentira. Então ele foi esperto, pessoal, para eu falar alguma coisa que não é nem verdadeiro e nem falso. Vamos verificar ali o que ele falou? Vamos lá. Letra A. Será que ele falou a letra A, Josimar? Está chovendo forte. Se ele falar isso, ele vai morrer. Porque esse pensamento pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ou seja, é uma proposição. Sabe onde ele vai morrer? Eu não sei, mas que ele morre, ele morre. Porque está chovendo forte. Esse pensamento pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Letra B. O carrasco não vai me executar. Isso é falso. Não posso colocar como falso? Pode. Porque o carrasco não vai me executar. A mentira da mentira vira uma verdade. Né? Vai executar? Vai executar. E executar onde? Na forca da mentira. Então, a letra B também é uma proposição. E essa proposição é falsa. Porque o carrasco não vai me matar. Tem como eu valorar? Tem. Se eu colocar como falsa, funciona. Olha lá, ela é falsa. Se isso é falso, o que foi falso que ele falou? Que não vai executar. Então vai executar. Mas executar onde? Executar na forca da mentira. Então, isso é uma proposição. Ele não falou nem a letra A nem a letra B. Vamos lá. Letra C. A soma dos ângulos internos, ou melhor, internos, né? A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Tinha que ser dos ângulos internos, né? Então, ou seja, Josimar, isso é o quê? Verdadeiro ou falso? No caso, verdadeiro, se for interno. Então, tem como valorar? Tem. Mas qual vai ser? Não interessa. Isso pode ser, é uma afirmação, é uma proposição. Ou seja, pode ser tanto verdade quanto mentira. Então, ele morre se ele falar a letra C. Letra D. 2 mais 2 é igual a 5. Nós sabemos que é falso. É uma proposição? É. Tem como valorar? Tem como valorar. É uma proposição. Então, ele não pode falar nem a letra A, nem a B, nem a C, nem a D. Só sobrou a E. E olha só se essa letra E não é uma questão que nós fizemos anteriormente. Serei enforcado na forca da mentira. Se isso for verdade, o que foi verdade que ele falou, Josimar? Que ele vai ser enforcado aonde? Na forca da mentira. Se isso for verdade, ele tem que ir para a forca da verdade. Mas o que foi verdade que ele falou? Que ele vai para a forca da mentira. Peraí. Serei enforcado na forca da mentira. Se isso for verdade, ele tem que ir para a forca da verdade e morrer. Mas o que foi verdade que ele falou? Que ele morre na forca da mentira. Então ele tem que ir para a forca da mentira também. Agora vem cá. Como é que uma pessoa vai para a forca da verdade e da mentira ao mesmo tempo? Quando é verdade, vira mentira. Quando é mentira, vira verdade. Quando é verdade, vira mentira. Quando é mentira... Ou seja, fica oscilando. Ou seja, esse pensamento é uma sentença aberta, como nós fizemos anteriormente. Então, resposta letra E. Ou seja, é uma sentença aberta. Beleza? Serei enforcado na forca da mentira. Se isso for verdade, o que foi verdade que ele falou? Que ele vai para a forca da mentira, morrer. Mas ele não pode para dar mentira, porque ele que ele falou foi verdade, tinha que ir para a forca da verdade. Então não tem como ir para duas forcas ao mesmo tempo. Então, e Carrasco, por favor, solte o prisioneiro. Então, resposta letra E. E, por último, essa questãozinha 2015 da Fundação Universo. Considere que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificado como verdadeiro ou falso, já sabemos disso, excluindo-se qualquer outro julgamento. Assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. A uma proposição. Ele foi detido sem ter cometido crime algum? Frase interrogativa, Josimar. Sentença aberta.
Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Aquela qual? Não sei, como se fosse ele. Então, sentença aberta. Os agentes prisionais de penitenciária de Goiânia foram bem treinados. Sujeito predicado, consigo valorar, proposição. Fique alerta a qualquer movimentação. Frase imperativa. Sentença aberta. Letra E. Houve fuga dos presidiários. Que tragédia. Frase exclamativa. Sentença aberta. Então, resposta letra C. Beleza? Então a gente percebe o que, Josimar? Né? Que nós temos, beleza? Aplicação disso aí, várias questões nós fizemos agora. Vamos fechar esse assunto agora e depois agora vamos começar o que, Josimar? Aplicar isso aí. Agora nós já sabemos o que nós trabalhamos. Nós sabemos qual é a nossa ferramenta de trabalho de forma perfeita. Agora, Josimar, nós vamos aprender a relacionar esses pensamentos, essas proposições. Até o próximo bloco, tá? Para a gente continuar.